Analisamos um ambiente onde tem micro-organismos, certo? Vivos. Bactérias, fungos, protozoários. Isso é determinado uma microbiota. Nós temos diversos tipos de microbiotas ou microbiomas, como por exemplo a microbiota bucal, mas temos também a famosa microbiota intestinal, que é a nossa colônia de organismos vivos que vão fazer parte do nosso sistema de digestão, de saúde, de imunidade e, por que não, de manutenção do nosso peso, justamente por participar da absorção dos nutrientes. Muito bem, já clica no gostei e se inscreva no canal, porque agora você vai entender tudo sobre a microbiota e se há a possibilidade de você mudar a sua a ponto de você conseguir tornar-se um indivíduo que come à vontade e não engorda. Não existe polêmica onde há ciência, né? Só existe bafafá em quem não estuda. Então, vem comigo, estuda comigo, que o problema está resolvido. Nenhum palhaço vai conseguir te enganar se você tiver conhecimento. Beleza, então a microbiota intestinal é uma colônia de bilhões de organismos vivos que vivem justamente dentro do trato digestório dos animais. O principal benefício para o hospedeiro é a recuperação de energia através da fermentação de carboidratos, não digeridos subsequente da absorção dos ácidos graxos de cadeia curta. O que isso quer dizer? Quer dizer de que uma microbiota intestinal tem a ver até com a nossa manutenção do perfil lipídico e que ela vai ser muito bem alimentada com carboidratos não digeríveis. Qual é um carboidrato não digerível? A fibra. Então, quando você ingere fibra, você está alimentando a sua microbiota intestinal para ela ser mais saudável. Se isso não fosse tudo, uma boa saúde dela também ajuda em toda a absorção dos nutrientes, processos que envolvem as vitaminas e minerais. Você ter uma microbiota saudável é fundamental para basicamente tudo que vai envolver a sua saúde e o seu corpo. Então é importante o cuidado com a microbiota. Um parênteses aqui muito rápido, dieta flexível. Não, só contar macro e já era. Então, mas quando você ingere fibras, fitoquímicos, isso tudo melhora a microbiota intestinal. Então, a dieta flexível é muito boa. Só que a gente não pode colocar só... tudo é flexível aqui, bateu os macros, tchau. Não. Realmente isso aqui engloba 90% do que tem a ver com você. Mas temos outras particularidades para cuidar, a depender do caso. Então não menospreze a prescrição de uma dieta, às vezes alimento por alimento, porque isso pode ser importante. Claro que existem flexibilidade nos grupos dos alimentos. Aí show de bola. Para ser mais pontual, né, eu falei de bilhões de organismos vivos, mas na verdade isso aí vai para a casa dos trilhões. E não é assim 1, 2 trilhões, não. É 200, 300, 400 trilhões de micro-organismos. Então é muita coisa, é uma colônia de fato. Como eu aumento o número da minha colônia, já que uma colônia maior é muito legal para mim? Consumindo pró e pré-bióticos. Então você pode consumir ali leites fermentados, isso é excelente, fibras, isso é maravilhoso. Ou você pode ser mais prático e mais incisivo e consumir um suplemento de probióticos. Só que não adianta consumir um suplemento de probióticos se você não alimenta a sua flora. Não adianta você colocar organismos vivos para dentro e não dar nutriente para ele. Então você vai suplementar com probiótico e não vai comer fibra, não vai comer salada, não vai ser o mais eficiente. Eles vão cair ali e vão morrer. Então você tem que aumentar o seu estoque e alimentar eles muito bem. Perfeito. Então uma microbiota que funciona bem, é sabido que ela vai ter sim um impacto na nossa composição corporal. É extremamente relevante? Não. Porém, existe a influência? Existe. E é aí que entram as pessoas que querem serem mal intencionadas, são nessas brechas. Então eu vou dar um exemplo aqui. A gente pega o whey protein. O whey protein é uma proteína participa da recuperação muscular. Recuperação muscular com um estímulo certo gera hipertrofia muscular. O whey é diretamente ligado à hipertrofia muscular. Não está errado, né?
Porém, não é bem assim, não é tomar o whey e crescer, tanto é que você tem que treinar, você tem que ter uma quantidade de proteína por dia, se você tomar só o whey não vai resolver nada, temos combinações de carboidrato, gordura, mas mais massa muscular no rótulo e que se dane. Quem entender, entendeu, quem não entendeu, tchau, eu não menti. E é daí que vem outras pessoas mal intencionadas e agora sempre tem a bola da vez. Então o whey já bateu muito na tecla, já me parece um pouco cansado se eu lançar uma proteína. Aí depois eu lanço um composto de aminos, né? Um amino correto, e aí eu falo de que isso é uma composição ideal, que tem uma proporção exata e que é fantástico. E no final das contas, isso já não tem um impacto tão grande, já que você consegue aminoácidos de outras fontes e etc. Aí, né, vem um outro e fala, bom, já usaram aqui, já enganaram aqui, né, já fizeram dinheiro para cá, mas eu também tenho que extrair o meu de forma sem saúde social. Agora eu vou aqui falar que existe um padrão de microbiota observado e que eu posso construir isso no indivíduo e que quando eu construir isso, ele vai poder comer à vontade, que isso aí não tem problema nenhum, né? A verdade é que não procede isso, tá? Se procedesse isso, já teríamos erradicado a obesidade, teríamos prêmio Nobel. Então, né, quando você vê algo que chama muita atenção para algo revolucionário e não ganhou um prêmio Nobel, você fala, não, então acho que não tem muita moral, não. Se fosse bom pra caramba, tava mais bem reconhecido. Não ia ser divulgado em blog, não é? Acho que ia divulgar mais assim com uma galera mais influente, ia, sei lá, passar na TV, sair no jornal. Então pode haver programa que melhora a sua microbiota. Eu dou aqui o beabá para você. Vai lá numa casa de suplementação, vai no Mercado Livre, compra um probiótico, ingere ali 10, 20 bilhões por dia, tranquilo, coma fibras, pronto, melhorou. Ah, Leandro, mas existe uma estratégia, tudo não, tá? Não tem. Agora, claro, fiz, né? Leandro, fui iludido, mas me dei bem. Consegui emagrecer bacana. Claro, se você fizer déficit calórico, consumindo ou não probiótico, já vai dar certo, entendeu? Então, como o leigo ele não consegue saber de onde veio, e ele está iludido, e quando está iludido ele fica motivado, ele vai ali, faz acontecer, mas ele mesmo não sabe de onde veio. Se ele não consumisse nada, se fosse um placebo, daria no mesmo. Então é aí que vem, né, o ganhar o dinheiro de uma forma mais incisiva. Vem no desespero, na ilusão e na inocência do público. Inclusive até já fiz vídeo sobre isso, né? 10 vezes que a mídia televisiva te enganou. Então, sempre que você tiver uma dúvida, pesquisa, tá? Vou deixar uma dica de pesquisa, não é a única não, uma dica. Leandro Twin e o tema na frente, aqui no YouTube. Você vai encontrar um vídeo meu, como por exemplo você pode ter encontrado esse da microbiota. E aí tá resolvido, certo? Mas existem outras fontes de estudo, Google Acadêmico, Lilacs e etc. Agora vamos trazer uma análise mais pontual, microbiota de magro, certo? Quando falamos assim, então entendemos de que todo magro tem a mesma microbiota, né? Acho que não. Um magro que ingere um probiótico e uma quantidade de psyllium por dia, feijão branco, verduras, tem a mesma microbiota do que de um indivíduo magro que consome Coca-Cola, lanche, comidas pobres em micronutrientes, não ingere fibra. Será que é igual? Não, não é igual. Na verdade, aquele indivíduo, ele é magro por fatores genéticos e muito mais relacionados ao metabolismo, ou seja, o anabolismo e o catabolismo somados no final do dia. Então ele é um indivíduo que tem um metabolismo mais acelerado, com um funcionamento mais eficiente. Você pode pegar um gordinho que cuida da sua microbiota e ele ser muito mais dono de uma microbiota mais eficiente do que de um indivíduo magro, certo? E mesmo assim, ele vai continuar tendo dificuldade para perder peso e esse indivíduo vai continuar tendo facilidade de perder peso. Porque a composição corporal, essa coisa do peso, ela é muito mais ligada a fatores genéticos que não são relacionados com a microbiota. Então, se você pretende melhorar a sua microbiota para achar que aí você vai poder comer besteira e não engordar, terá insucesso, com certeza. Agora,
Para você melhorar a sua microbiota, você realmente precisa ter bons hábitos e cuidados alimentares. E isso pode ser fator determinante para você se sustentar magro, o magro para sempre. Mas não porque a microbiota funciona. Na verdade, ela está funcionando pelas outras condutas e essas condutas também abrangem a manutenção do seu peso. Resolvi no vídeo de hoje esclarecer isso porque os meus alunos vieram perguntar demais isso, demais. Eu entrei no Instagram, inclusive segue lá, @LeandroTwin, e tinha muita coisa, né? Muita gente postando sobre isso. O CRN, Conselho Regional de Nutrição, recebeu denúncias, apurou e fez uma nota falando que iria averiguar sobre isso. E eu acho muito importante que os órgãos fiscalizadores não só cobrem mensalidades, mas que fiscalizem quando realmente está acontecendo uma impressão de um vômito marqueteiro. Agora, claro, pessoal, várias vezes, né, Goji Berry, Abitronic, lembra disso? Muitas vezes tivemos vômitos marqueteiros pelo Brasil. Que tal saber as 10 maiores? Fica com esse vídeo aqui, mas antes, clica no gostei e se inscreva no canal.